Podcast JB Entrevista. Boa noite, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos começando mais um JB Entrevista. Hoje nós vamos conversar com Gabriel de Blasi, advogado, engenheiro industrial, sócio fundador da de Blasi Parente e Advogados Associados. O Gabriel tem um currículo extenso na área dele de propriedade intelectual. Ele é vice-presidente da ABAP, que é a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. Ele é membro do Comitê Jurídico da Associação Brasileira de Franchising, associado fundador do IRELGOV, que é o Instituto de Relações Governamentais. Ele é membro do Grupo de Inovação da Fundação Dom Cabral, membro do Comitê de Enforcement da INTA, que é a International Trademark Association, e do Comitê de Design da Associação Associação Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual. Gabriel, me conta essa trajetória, porque a propriedade intelectual, a propriedade industrial, as marcas e patentes, elas fazem parte, né, da nossa vida todo o tempo. Eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória profissional até chegar nessa posição, né? Muito obrigado, André. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você pelo convite de participar dessa entrevista. Para mim é uma honra estar aqui com você. Então, Andréia, a propriedade intelectual está no meu DNA. Eu tenho a propriedade intelectual desde a época da minha adolescência. Por quê? Meu pai foi diretor de patentes do INPI. E nas minhas férias, ao invés de eu ir jogar bola, ir para o clube, eu ia para o INPI ler relatório de patentes, documentos de patentes. E isso foi me atraindo, né, para a propriedade intelectual. Eu fiz curso técnico em mecânica na Escola Técnica Federal Celso Koff da Fonseca, hoje é a atual Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, o Cefet. Me formei pelo Cefet em Engenharia Industrial com ênfase em mecânica. E naquela época meu pai se aposentou e ele começou a prestar serviços de elaboração de pedido de patente para os inventores nacionais. E eu fui me interessando em trabalhar com ele. Comecei a trabalhar numa companhia de balanças eletrônicas, depois passei por uma companhia de óleo e gás, Atlantic Petróleo, você deve se lembrar, né? Lembro. Exatamente. Me contaram, melhor dizendo. Me contaram. Mas só que eu não me adaptei no chão de fábrica. Eu gostei muito desse trabalho de elaboração, de verificar a proteção de uma tecnologia, de trabalhar com tecnologias de ponta. Isso foi me atraindo, meu pai veio a falecer, eu fui convidado. Um dia, um professor da faculdade me ligou, falou assim, Gabriel, eu preciso participar de uma licitação da Petrobras. Ele tinha uma fábrica de âncoras para a plataforma e eu preciso depositar 2 patentes que eu tenho que apresentar como requisito nessa licitação. Falei, tá bom, então vou preparar para você. Falei, olha, só tem um detalhe, eu tenho que apresentar isso amanhã. Aí eu tive que virar à noite, preparei os 2 documentos de patente, entreguei para ele participou, ganhou da licitação, as patentes foram concedidas. Isso para mim foi o primeiro marco, né, da minha jornada dentro da propriedade intelectual. A partir daí, eu comecei a trabalhar junto com um outro advogado, só que ele tinha uma outra atividade, e a gente começou a trabalhar na casa dele, na Lagoa, no apartamento dele na Lagoa, ficava lá no escritório dele trabalhando. Ficamos 1 ano, ele me apresentou meu atual sócio, Paulo Parente, que você conhece, ele tinha acabado de chegar da França. Esse sócio saiu, o Paulo entrou, e aí nós começamos a jornada realmente juntos, são 36 anos juntos, crescendo de maneira orgânica. Hoje nós temos 3 bases, Rio, São Paulo e Brasília. Atuamos em toda a área da propriedade intelectual e outras práticas relacionadas à propriedade intelectual. Estamos muito felizes, estão com mais de 100 profissionais trabalhando conosco, in-house, não são profissionais terceirizados. E essa área é fantástica, uma área muito interessante, porque se lidar com tecnologia, com inovação, com marcas que estão sendo lançadas, com discussões que estão sendo apresentadas no dia a dia em termos de quem é o titular da marca, quem é o titular dessa patente, houve infração, não houve, é muito dinâmico. É muito interessante, né? Porque as pessoas precisam disso, né? Quer dizer, você precisa proteger uma ideia, um produto e uma realização, né? Então, sem dúvida. Abrange tudo. Você comentava comigo que o Brasil não está bem posicionado no ranking de competitividade mundial, né? Vocês têm uma medição do IMD, que é o Centro de Competitividade do Instituto Internacional de Desenvolvimento Gerencial, que trabalha, inclusive, em apoio da Fundação Dom Cabral. O que acontece? Bom, deixa eu primeiro, antes de mostrar o resultado desse ranking, que ele é realizado todo ano, o Brasil já faz parte desse ranking há algum tempo. E
A metodologia ela é basicamente feita sobre duas etapas. Uma é um levantamento dos dados estatísticos oficiais dos países, são 64 países, e a outra parte, isso corresponde a 2/3 do relatório. E 1/3 do relatório é feito com uma pesquisa de lideranças empresariais, feita pelo país. Por isso que a Fundação Dom Cabral está em parceria com o IMD, porque ela fez essa pesquisa com as 130 empresas. E essa metodologia ela é dividida em 4 pilares: performance econômica, ou desempenho econômico, infraestrutura, eficiência empresarial e eficiência governamental. O único pilar que realmente o Brasil subiu na escala, no ranking, foi o de desempenho econômico. Passou da posição 48 para a posição 41. Em relação aos demais pilares, houve uma queda significativa que resultou na posição do Brasil hoje no número 60. São 64 países. O Brasil está a 4 níveis acima do último final. País. O que significa isso? Significa que o Brasil não é competitivo, né? E, para você ter uma ideia, em 2013, o Brasil estava posicionado na posição número 51. Então, o Brasil vem caindo a cada ano. Isso mostra que, de acordo com a Fundação Dom Cabral, existe ali, na realidade, uma perda de eficiência, infraestrutura, que não está adequada nem aperfeiçoada à atração de investimento que o Brasil tem. Porque o Brasil é a 10ª economia mundial. O Brasil é o 10º país que atrai mais investimentos, mas ele não consegue ser competitivo, ou seja, a competição deixa a desejar. E se você olhar para outros rankings, como o ranking de inovação, que foi realizado e conduzido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual em 2021, o Brasil está no número 54, de 132 países. Não está lá entre os 30 e os 20, mas está lá no meio. Na produção científica e de ciência científica, de pesquisa e ciência, o Brasil está entre os 15 maiores países do mundo que produzem ciência e pesquisa. Está na posição 13, 13º. Ora, isso é uma divergência, né? Você está em inovação com 54, 13 em produção de ciência e pesquisa, mas em competitividade você está na posição 60. E qual é, na sua visão, a solução? Como é que o Brasil pode sair dessa... Olha, eu acho que antes de falar sobre solução, eu falaria sobre as causas, né, desse resultado. E uma das causas é o ambiente de negócio que não é favorável. E quais são as causas desse ambiente não ser favorável? Burocracia, regulatório, é extremamente lento e burocrático. Insegurança jurídica, você tem aí uma relação de corrupção entre setor público e privado, lentidão no judiciário, morosidade, dificuldade, né, de você poder exercer seu direito no judiciário. Nós temos aí a questão das mudanças de regra no meio do jogo, e eu vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente. Isso foi em 2021. O Brasil, na Lei 9279 de proteção à propriedade intelectual, nós temos, né, a validade da patente, que são 20 anos a contar da data de depósito da patente. E para aqueles casos que o NPI não consegue examinar dentro de um prazo razoável, você tem, se passar de 10 anos, se você conseguir a patente, você tem 10 anos a partir da data da concessão da patente. Isso é uma forma de compensar o tempo que o NPI perdeu para examinar o seu pedido de patente. Isso é muito importante, por quê? Porque as empresas vivem de investimento e inovação. Então elas têm que recuperar esse dinheiro que elas investiram, e para depois essa patente vai cair em domínio público, vai cair no mercado para elas poderem usufruir terceiros que tenham interesse nessa comercialização. Bom, acredito que em 2019, 2018, um setor da sociedade entraram com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, a ADI 5529, pedindo a inconstitucionalidade desse dispositivo legal que dava esse prazo de compensação de 10 anos a partir da data da concessão da patente. O Supremo Tribunal, essa ação discorreu aí durante muito tempo, e finalmente o Supremo entendeu que era inconstitucional. De um dia para o outro,
36 mil patentes deixaram de existir ou tiveram sua validade reduzida significativamente. Isso gera o quê? Uma insegurança jurídica para aquelas empresas que investiram, que têm contrato de licença com outras empresas. Esse contrato perde a validade porque ela deixou de ter exclusividade, o outro pode utilizar sem precisar pagar nada para ela. Então, gera uma insegurança jurídica. A empresa tem um planejamento em cima disso. Em cima disso. Então, essa incerteza, isso gera realmente um ambiente totalmente desfavorável. Um outro aspecto que é muito importante são as reformas, né? Nós tivemos aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que vem constantemente sendo questionada por alguns setores da sociedade, tentando retroagir aquilo que nós avançamos. Temos a reforma tributária, que eu sou totalmente favorável, mas desde que simplifique e não aumente impostos, né? Temos a reforma administrativa que nós temos que fazer, a política econômica, para nós definirmos se realmente somos capitalistas ou não. Então, tudo isso precisa ser revisado para que a gente tenha um ambiente favorável. Sem contar na falta de treinamento e desenvolvimento de capital humano. Isso é muito importante. A própria Fundação observou que hoje nós temos um déficit na qualificação da mão de obra gerencial das empresas, principalmente das lideranças. Mas a gente percebe um movimento, talvez ainda não suficiente, mas para reposicionar o Brasil, né? Quer dizer, tentando chegar a formatos mais competitivos, né? A própria reforma tributária agora é um passo de alguma alteração extremamente necessária para o país, né? Sim, sem dúvida. Eu não tenho dúvida que a reforma ela é fundamental, ela é essencial e nós precisamos fazer. Claro que nós precisamos discuti-la, né? Nós já foi aprovado em primeiro e segundo turno e nós temos agora a discussão que vai para o Senado, onde vai se ter o primeiro e o segundo turno. Então nós precisamos discutir até novembro para ver o que vai acontecer. Se nós vamos realmente simplificar e não aumentar a carga tributária ou nós vamos complicar e aumentar essa carga tributária. É isso que as empresas não querem. Mas você, na sua percepção, os empresários estão mais unidos nesse movimento? Existe um movimento empresarial para que essas mudanças de fato ocorram? Eu não tenho dúvida que existe realmente um movimento para que haja essas reformas, para que haja um ambiente favorável para o Brasil. Porque não adianta você... É claro que o Brasil investe hoje muito pouco. As empresas investem muito pouco hoje em inovação, cerca de 2% da sua receita. Isso corresponde mais ou menos a 1% do PIB, né, em termos de inovação. Se você comparar com os Estados Unidos e outros países desenvolvidos, eles estão aí trabalhando em torno de 4%, 6%, 7% da sua receita em inovação. Mas também o empresário, você tem que entender que o empresário ele vai priorizar os seus gastos. Ao invés de ele investir em inovação, ele vai pagar a folha de empregados, ele vai pagar os fornecedores, os impostos. Então ele tem que colocar na balança e verificar o que ele vai, né, priorizar nessa questão. Então a culpa não é só a responsabilidade não é só dos empresários, é do ambiente de negócio. Isso é muito importante. Por isso que as reformas são fundamentais, né, para você ter um crescimento. Agora, voltando para a questão das marcas, patentes, toda e qualquer empresa precisa se preocupar com isso, por menor que ela seja. Sem dúvida. As empresas, elas são... Eu digo que nós montamos um Instituto de Blasi e Parente no escritório exatamente para fomentar essa prática, né, disseminar esse conhecimento da propriedade intelectual. Como é que ele funciona, o Instituto? O Instituto ele trabalha com base em 4 pilares: educação, cultura, inovação e política. Então, nós temos algumas iniciativas junto com o INPI, junto com outras entidades, de promover a propriedade intelectual no ensino básico, no ensino, na educação pública. Porque é importante as pessoas... Eu fui ter propriedade intelectual, fui falar sobre patente na Universidade de Engenharia. O Cefet foi a primeira faculdade de engenharia do Brasil a ter uma cadeira optativa de propriedade intelectual. Isso em 1986. E se hoje você vai verificar no mercado, nas universidades pagas e públicas, não existe uma cadeira obrigatória de propriedade intelectual. Ou seja, a pessoa consegue se formar sem saber o que é, principalmente o advogado. Ele vai ter uma matéria sobre propriedade intelectual, mas vai falar en passant sobre marcas, sobre patentes, mas não vai entrar a fundo. Para você se especializar, você vai ter que fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado.
Então, assim, precisa realmente haver essa conscientização das pessoas terem esse conhecimento, né, da propriedade intelectual, porque isso é muito importante para a vida do empreendedor, para a vida de qualquer profissional que queira trabalhar com tecnologia. Agora, quem pode fazer parte do Instituto? As pessoas buscam isso? São estudantes? São profissionais? Não, o Instituto ele trabalha sempre através de organizações, de parcerias. Né? Então, a gente fica nós buscamos as parcerias com organizações, com empresas, com o intuito de nós direcionarmos, né, esse foco da conscientização da propriedade intelectual para o ensino médio e ensino básico. E isso despertou, quem teve essa ideia foi o Paulo Parente, meu sócio. Ele vem há muito tempo falando sobre o Instituto e finalmente em 2019 nós inauguramos o Instituto. Nós estamos ainda numa fase eu diria, de incubação, né? Ainda não está totalmente madura. Mas a ideia é sensacional. A ideia exatamente né? essa de desenvolver o Instituto nesse sentido, partindo desses 4 pilares, suportado por esses 4 pilares. Aí vocês procuram empresas, as empresas também procuram vocês, né? Quer dizer, mais até instituições de ensino, para que possa ser divulgada a informação. Né? Exatamente. Nós temos aí uma network, né? Um ciclo de relacionamento entre empresas, organizações, universidades, academias, que estão sempre, institutos, né, estão sempre interessados nessas iniciativas. Muito bom. O que você aconselha hoje para um empresário que está começando um novo negócio e também para um empreendedor que quer começar um negócio ou que quer trabalhar nessa sua área? Olha, Quais são uma as suas área... dicas, né, fundamentais? É uma área magnífica, eu adoro a propriedade intelectual. Eu sempre digo que o profissional de propriedade intelectual tem que ter uma qualificação dupla. Ele tem que ter uma graduação técnica e uma graduação em direito. Por quê? Porque você lidar com tecnologia. Para você constituir um direito de patente, de um fármaco, de um sistema, de uma câmera fotográfica, você precisa ter aquele conhecimento técnico. Eu sou formado em engenharia com ênfase em mecânica. Então, eu tenho condições de analisar, de elaborar um pedido de patente para um motor a combustão, qualquer equipamento, né, mecânico, isso eu tenho condições. Então, a propriedade intelectual ela se divide com a parte da constituição do direito de patente, do direito de cultivares, do direito de desenho industrial, das marcas, e o exercício desse direito, que é feito pelo advogado. Então, eu sou técnico, engenheiro e sou advogado. Então, eu complemento as duas áreas. Ah, não, mas então se você não tiver uma formação dupla, você não pode trabalhar? Não, você pode trabalhar. Você tem escritórios que trabalham com advogados e tem técnicos que dão suporte aos advogados quando eles necessitam. Mas a profissão ideal para a propriedade intelectual é essa formação dupla, que vai fazer com que você tenha uma capacidade de saber constituir o direito de patente. De análise, né? De análise e de exercer aquele direito quando for requisitado. Né? Então, e uma outra dica que eu falo é treinar, fazer estágio num bom escritório de propriedade intelectual, que seja conceituado, que possa agregar, né, informação, que possa agregar conhecimento, né, para a sua experiência profissional. Então, aquele estudante que tem interesse em entrar nessa área, primeiro, se ele quer trabalhar com direito autoral, com propriedade intelectual mais voltada para o direito autoral, eu aconselho realmente fazer o direito. É importantíssimo, é fundamental. Mas se ele quer trabalhar com patentes, eu aconselho a ter uma formação técnica, mesmo que não seja na universidade, faça um curso técnico. Nós precisamos de técnicos hoje no Brasil. Nós temos hoje somente 10% do ensino médio por escolas técnicas. Comparando com os países desenvolvidos, chega a 45%. Então, que faça um curso técnico. Nos Estados Unidos, assim, você tem às vezes uma formação técnica e você faz depois o direito. Isso te dá uma base conhecimento fundamental para você poder exercer bem a tua profissão. Exatamente. Muito bom. Então, quer dizer, estudar, aprender o tempo todo, não é isso? Sim, tem que estudar, tem que estar atualizado. Né? E hoje em dia é muito rápido, né? As informações são muito rápidas e a gente fica muito preocupado, fica muitas vezes na superficialidade, né, da informação, não se aprofunda. Você precisa se aprofundar. A propriedade intelectual você tem que conhecer mesmo. E se os nossos ouvintes quiserem conhecer um pouco mais, vocês têm uma rede social, vocês têm um LinkedIn? Sim, nós temos o site do escritório, que é www.deblaseparente.com.br. Nós temos o nosso LinkedIn, que é de Blase Parente. O Instagram também, @de Blase Parente. Então nós temos as redes sociais, nós estamos sempre
oferecendo informações, postando informações relevantes do que está acontecendo no mercado, do que está efetivamente sendo discutido, não só no Brasil, mas no mundo afora, porque nós fazemos parte de associações internacionais na área de propriedade intelectual, então estamos sempre viajando, buscando essas informações, atualizando o nosso corpo técnico, o nosso corpo jurídico, para poder oferecer as melhores condições para os nossos clientes. Isso é uma característica muito boa, né, do escritório. Vocês estão sempre participando em eventos internacionais, trazendo as novidades, trazendo pessoas para palestrar aqui também, né? Então isso é bem bacana. E vai acontecer agora, nós teremos a realização do congresso da BPI, da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, que será agora em agosto, aqui no Rio de Janeiro, e que nós esperamos aí mais de quase 1.000 pessoas para participar desse congresso. É um congresso já não mais nacional, nós já tem aí um percentual significativo de pessoas fora do Brasil participando. Então é fundamental para a atualização, né? E um ponto que é importante, o idioma. O inglês hoje é básico. Os profissionais que querem entrar nessa área, pelo menos o inglês tem que estar afiadíssimo. Dominar completamente. Tem que dominar. Quanto mais idiomas você falar, melhor. Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é importante para os ouvintes. O que vem sendo feito, então, para melhorar as condições competitivas para o Brasil se reposicionar? Antes de te responder essa pergunta, eu tenho que falar um pouquinho sobre os desafios que o Brasil precisa superar para poder ter na frente dele essas oportunidades. A primeira, em relação às reformas que eu já mencionei, a questão de educação pública, hoje representa cerca de 8% do PIB, do custo do Brasil. Nós temos a questão da burocracia, do marco regulatório, nós temos que melhorar essa questão do marco regulatório, da segurança jurídica, da geração de emprego. Então, tem uma série de desafios que o Brasil tem que superar. Dito isso, quais são as oportunidades que nós temos hoje? Eu diria que nós temos duas grandes oportunidades. A primeira oportunidade é em relação à agenda ambiental. Em relação à agenda ambiental, dividiria em duas partes. A primeira, das energias renováveis. O Brasil é o terceiro país em produção de energia renovável no mundo. Só pede para a Islândia e para a Noruega. O Brasil tem uma matriz de energia renovável, um manancial fantástico, em termos de solar, eólico, biomassa, energia e hidrogênio verde. Então, tem uma oportunidade gigantesca dentro das energias renováveis. E a segunda parte seria a biodiversidade. Um outro manancial de recursos naturais que o Brasil possui. É a terceira, eu diria, está entre as 3 maiores biodiversidades do mundo. E nós temos aí já um marco regulatório, que é a lei de acesso a recursos genéticos e patrimônio e repartição de benefícios, que é a lei 13.123, que ela vem exatamente regular esse acesso, e dentro desse acesso que nós podemos extrair da biodiversidade. Tecnologia na área de cosméticos, fármacos, alimentação, na parte de tratamentos médicos. Então, nós temos uma gama de tecnologias que podem advir da biodiversidade. E a segunda oportunidade que eu vejo é na educação, a questão do ensino médio, principalmente os cursos técnicos, que são fundamentais para nós tirarmos esse gap da desatualização, da má qualificação da mão de obra operacional e da mão de obra empresarial, e aí eu incluo as lideranças. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação e aos ouvintes. Se vocês gostaram dessa nossa conversa e quiserem escutar na íntegra, acessem jb.fm e aí você vai conhecer toda a história de Gabriel de Blasi, advogado, engenheiro, sócio fundador da de Blasi Parente Advogados.